que es mi culpa, os reclamo milagro doloroso. Haced que mi pecho se duela de arrepentimiento. Forjad vuestro castigo y clavadlo profundo. Dad forma, una vez más, a mi culpa. Y así, la culpa, el arrepentimiento, el duelo y los demás dolores del alma se manifestaron de forma visible y tangible en todas partes y en todos nosotros. A veces en forma de bendición y gracia, y otras en forma de castigo y corrupción. Aquella voluntad divina, por igual piadosa y cruel, que no pudimos desentrañar ni podremos jamás, fue llamada el milagro. Se não levarmos em consideração todos os aspectos cronológicos e os hiatos presentes que sucessivamente ou não preencheram hora a outra suas lacunas, já se fazem cerca de 4.000 anos desde que o primeiro manuscrito do livro mais importante do cristianismo foi escrito. Chamado de a Bíblia Sagrada, nome autoexplicativo, também conhecido como as Sagradas Escrituras, trata-se de um compêndio de livros redigidos por diversos líderes e figuras notáveis na cultura judaico-cristã entre o período de 1400 a.C. e 100 d.C., escrito em 3 idiomas diferentes, sendo estes respectivamente hebraico, aramaico e o grego. Sempre inspirados por Deus ou pelo Espírito de Deus, seus mistérios e revelações têm inspirado povos e reinos, tanto para sua compreensão, erudição e imposição ao longo dos séculos da cultura ocidental. Agora, se vamos nos sujeitar a reduzir essa discussão em um porquê, ou seja, um motivo, é importante antes destacar que os homens são dotados de percepções de sua própria realidade e do mundo em que vivem, sendo elas falsas ou não. É possível, a partir daí, afirmarmos que, nestes dois casos, ainda que reais, essas percepções são frutos dos meios onde esses homens estão inseridos, servindo tanto quanto manutenção da ordem desses meios, quanto concretização na materialidade em que esses próprios meios se dinamizam. Como já nos mostrava Rousseau em O Contrato Social, Princípios do Direito Político, e ainda mais à frente Marx, em seus estudos sobre a concepção ideológica na Alemanha do século XVIII, todo o pensamento, ação e criação dos homens são resultados diretos e indiretamente do meio e das condições materiais desse meio em que estão inseridos. Não há como alguém pensar ou imaginar algo que nunca viu, ouviu ou sentiu. Parafraseando a máxima atribuída a Platão por Parmênides, expressa por Lucrécio na obra Sobre a Natureza das Coisas, nada pode ser criado a partir do nada. Mas e quando essas premissas fogem à sua lógica? E se no decorrer da própria dialética inverterem-se em seus princípios? Ficariam esses mesmos homens à deriva de uma outra regra, de uma outra vontade? Ou será que a própria ordem dessa vontade teria sido afetada? São nesses questionamentos que a introdução de Blasphemous nos é apresentada. Uma realidade tão abrupta que beira a ilusão, o surreal, nos fazendo duvidar por um instante do senso comum de racionalidade e justiça que já carregamos. É nessa pela arbitrária e aparentemente cruel vontade que erguemos-nos, o que aparenta ser um aterro, uma cova não cavada, que sustenta agora nossos pés. Há pilhas e mais pilhas de cadáveres e de capirotes, como nós. A diferença é que nós agora andamos. Em Custódia, onde o enredo se passa, temos uma cidade fictícia inspirada na região, cultura e sociedade europeia dos séculos XVI e XVII, mais especificamente
na região do sul da Espanha. A fé tem um papel principal para aquela região, mais especificamente o chamado milagre, destacado na introdução do jogo. Beirando muitos aspectos hegelianos, se olharmos pelo prisma certo, nós andamos por Custódia nos incomodando, não só porque tudo nela é denso, trágico e sombrio, mas porque nesse contexto, ao contrário do nosso, a ficção se tornou realidade e não o contrário. O milagre, tanto reverenciado pelos personagens no decorrer da história, não trata-se de um aspecto puramente ideológico, mas principalmente materialista, como se a própria fé tivesse se tornado em algo palpável. Em Blasphemous, a fé não é só uma crença, pelo simples fato dela já estar lá e acontecer, e ser, efetivamente, uma manifestação concreta de um desejo inconcreto. A forma em que a barreira do tangível e intangível, imanente e transcendente é diluída, nos é mostrada bem antes da primeira cena apresentada anteriormente. Quando iniciamos um novo jogo, somos recebidos com a seguinte mensagem: não é o sol que está surgindo, mas nossos pecados. A referência a Dante é clara e não será a primeira. Como no canto 3 do primeiro livro da Divina Comédia, ao se depararem com a porta do inferno, Dante lê o que está escrito acima dos portões. Por mim se vai a cidade dolente, por mim se vai a eterna dor, por mim se vai a perdida gente. Justiça moveu o meu alto Criador, que me fez com divino poder o saber supremo e o primeiro amor. Antes de mim coisa alguma foi criada, exceto coisas eternas, e eterna eu duro. Deixai toda esperança, vós quem traz. É uma maneira sutil e engenhosa de nos dizer que para onde quer que sejamos indo, trata-se de lugar feliz. Chega a ser praticamente profético se somarmos a poesia dantesca com a segunda epístola de Paulo. Vejam: perigos dos últimos dias. Saiba disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando seu poder. Afaste-se destes também. São estes os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados da fé. Não irão longe, porém, como no caso daqueles. A sua insensatez se tornará evidente a todos. Se o milagre é ao mesmo tempo a reprovação da fé, quando manifestado na forma de punição e corrupção, e a aprovação desta, quando manifestado na forma de bênção e graça, quem as estaria então desejando? De qual ou quais vontades isso estaria surgindo? Qual é a característica de quem detém o milagre? Deu graças, personagem que nos acompanha como mensageiro do milagre, tal qual Virgílio na Divina Comédia, diz em um certo momento: nós penitentes carregamos uma culpa tão grande que talvez a aflição nos dê uma segunda respiração, mas não confie, pode ser que entre as orações ela chegue até nós rastejando furtivamente algum dia. Mas por que a culpa? De certo que para um indivíduo que vive em uma sociedade tão individualista quanto a nossa, onde autopromoção e validação servem praticamente como fundamento de tantos castelos de areia, imaginarmos um mundo como o de Custódia faria-nos intrigar como agiríamos, talvez ordenando até que Deus pedisse misericórdia a todos nós por essa dolorosa verdade. Mas quem sabe isso seja parte dos próprios planos do milagre, como também dos próprios planos do Deus cristão. Vejam em Mateus 21, versículo 42. Jesus lhes disse: vocês nunca leram isso nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. E já que estamos flertando com passagens bíblicas e culturas da igreja, por que não um pouco de história sobre um lado obscuro de alguns fiéis? Vamos a algumas práticas durante a Semana Santa Espanhola que remontam desde a Idade Média, onde as inspirações visuais se fazem ainda mais notáveis para a construção do enredo e das demais personalidades que encontramos em Custódia. A Páscoa, principal celebração do cristianismo, é uma festividade na qual cristãos de todos os cantos do mundo entoam ritos e práticas específicas durante o período para comemorar a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, como também sua vitória sobre o mundo. Para a grande parte da comunidade, preces, jejuns e vigílias podem parecer o suficiente, mas nem sempre foi e atualmente é o suficiente para alguns. Na Espanha, país católico por tradição, desde antes da instituição do Império Romano como religião oficial,
Este culto e suas práticas veio sofrendo alterações e dificuldades desde os tempos medievais. O apóstolo Paulo já relatava em suas cartas a vontade de evangelizar a região em uma de suas peregrinações, ainda que não se possa comprovar se esse tenha feito. No entanto, as raízes geradas por seus seguidores e outros missionários de fé são inegáveis, chegando a tocar o alto escalão do poder em diversos períodos históricos. A Idade Média, após conflitos com a expansão do islamismo, posteriormente entraves dentro da própria igreja com o surgimento de novas formas de encarar a religião, foi necessária uma união entre os reinos em busca de uma figura maior de controle e autoridade, período que ficou conhecido como monarquias dos reis católicos. Nesse mesmo tempo, algumas instituições de controle foram criadas para a manutenção do antigo poder e domínio da população. Dentre elas estava o Tribunal do Santo Ofício, que já existia anteriormente, porém, que passou a ficar conhecido com seu nome famoso, o Tribunal da Santa Inquisição. A sociedade medieval, como nos mostra o historiador Georges Duby, era uma sociedade onde a dinâmica do medo se fazia bastante presente, desde o medo do mundo acabar do ano 1000 até para onde iríamos depois que o fim viesse. É aí que a igreja se fortalecia ainda mais, se apresentando diversas vezes como consolo e autoridade sobre o destino dos fiéis, tanto em vida como no pós-vida. Nesse contexto, a marcha dos flagelantes surgiu, de dentro das ordens administradas pela igreja e rapidamente se espalhou por toda a região da Península Ibérica. O ato de se autoflagelar já tinha seus vestígios datados desde o século V, onde a ação de castigar a carne serviria para a purificação da alma, sendo mais tarde inclusive sancionada pelo próprio Papa Gregório. A ideia não era nova, mas tinha suas origens ainda nos gregos antigos, como Platão e ainda no próprio Ofismo, onde a crença de que o corpo seria a própria prisão da alma foi adaptada com a difusão dos cristãos letrados que tinham acesso aos antigos escritos gregos e assimilada dentro da prática cristã, por assim dizer. A princípio, a igreja aparentava tolerar a prática. Todavia, a partir do século XV, quando essa começou a sair de dentro de seus muros e a formar um movimento religioso, os flagelantes que não eram autorizados pela Santa Sé foram perseguidos pela Inquisição Espanhola e muitas vezes eram punidos e executados em praça pública por meio dos atos da fé. Adotando o capuz característico, também conhecido como capirote, esse símbolo passou a significar a punição para os penitentes capturados e a preservação do anonimato daqueles que ainda queriam continuar com suas práticas, independentes do controle da igreja. Como podemos observar, os homens buscam até mesmo pela dor, e nesse caso, principalmente a dor, a compreensão não só de suas culpas, mas do caráter de Deus, do sofrimento de seu caminho na terra. A dor do Deus que se fez homem, e do homem que ao suportar a dor de todos, foi proclamado Deus. E assim os habitantes de Custódia o fazem com um milagre. Eles o buscam conhecer por meio da dor que lhes é manifestada. Eles não a reprimem, mas a aceitam, chegam até a pedir por ela e entendem-na como manifestação da vontade maior. Ainda em Dante, em diversas traduções brasileiras que buscam explicar o contexto de justiça no inferno, especificamente no canto 11, há uma frase atribuída ao próprio Aristóteles referindo-se ao livro 7º de Ética Nicômaco. Porém, quero dizer que não encontrei a frase em questão em nenhuma tradução recente, mas a frase estaria escrita da seguinte forma: as disposições morais a serem evitadas são as 3 espécies: o vício, a incontinência e a bruteza. Enquanto nas explicações de algumas edições da Divina Comédia, a frase é retratada como: deve ser observado que há 3 aspectos das coisas que devem ser evitados nos modos: a malícia, a incontinência e a bestialidade. Continuando, a alma incontinente tem culpa, mas a culpa é menos grave que o dolo, a vontade de pecar. Essa vontade, quando surge de ocasião, como manifestação da natureza animal, é ainda menos grave que aquele pecado que é cometido de forma arquitetada, premeditada, usando a inteligência própria do ser humano a serviço do mal. Ainda assim, é menos grave o indivíduo arquitetar e executar um crime contra um desconhecido, que pode se defender de um estranho que o ameaça, que ele fazer o mesmo com alguém que confia nele, e por isso está indefeso e desarmado. A traição, portanto, recebe a justa punição máxima nas profundezas mais profundas do inferno. Essa alma descontrolada, citada no trecho, seria então uma espécie de comportamento inerente presente no universo de Plácido? Se assim for, a forma com a qual os habitantes lidam com essa hipocrisia dicotômica não seria de uma forma cega, mas por justamente estarem a vivenciando diariamente que eles poderiam, além de compreendê-la, buscar uma conversão através do milagre em si. O fato do penitente ser silencioso, de sua punição ser justamente o silêncio, é algo que nos imerge de uma forma muito profunda na história. Caminhando por Custódia, tudo que se ouve são os passos e os gritos de dor. Parece o inferno, soa como inferno e piora a cada lugar novo que exploramos. O penitente usa uma máscara porque ele sente vergonha daquilo que vive, e sua vergonha também torna-se a negação de sua individualidade. Quando ele coloca a máscara, e isso é proposital,
onde os próprios desenvolvedores explicam no artbook do jogo, ele literalmente se torna qualquer um. E é aí que nos damos conta, na verdade, de que não é importante quem ele seja, pois o foco da história não é ele. Ele é o personagem principal, mas toda a atmosfera que o rodeia trata-se do protagonista. Xanta, personagem que encontramos posteriormente no jogo, diz a nós a seguinte frase: nossos elmos sem rosto apontam nitidamente para o mesmo céu, pois ambos somos penitentes aos olhos de nosso milagre de dor maior. Seu de ferro sem voz, o meu é de ouro, sem olhar. Saber que aquele universo todo possui uma arquitetura e organismo próprio faz o jogador sentir como se fosse ele o invasor que está mexendo com a naturalidade dos fatos, e o pior é que essa seria justamente sua missão. O penitente não aparenta querer isso, não porque ele é um homem silencioso, mas porque ele também se coloca à mercê do milagre, se ajoelhando nas estátuas e deixando fragmentos de culpa espalhados quando morrem, como se o próprio jogo, ou a vontade do jogo, no caso o milagre, estivesse nos dizendo que aquela não seria a nossa hora e de que mais uma vez estaríamos sobrepondo a nossa vontade, que não seria tão nossa assim, a do milagre. Blasphemous passou a ser um jogo memorável, não por sua jogabilidade ou história, mas pela maneira que misturou aspectos profundos de uma cultura tão enraizada em nosso hemisfério, tanto europeu de onde surgiu, quanto americano de onde foi introduzido. Com uma trama fantasiosa, é algo que nos confunde e encanta simultaneamente. O que podemos afirmar é que essa não é uma maneira comum de conduzir uma narrativa, e de que talvez tenha sido isso que o fez ter fincado para sempre seu marco na história dos jogos recentes. Penitente que cargáis con la lacerante culpa en vuestras manos encalladas. Acercárnosla y aliviar nuestra carga. Acercárnosla y